estudantes da terceira série do ensino médio, tudo bom? Eu sou a professora Suzana dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. Hoje vamos falar sobre a ciência na modernidade a partir da perspectiva de um filósofo alemão muito importante chamado Immanuel Kant. Então vamos entender um pouquinho do pensamento de Kant, pensamento muito complexo, mas que dá para a gente entender a partir da questão do conhecimento científico. Vamos lá? Então o objetivo de hoje é relembrar a biografia e as principais ideias de Immanuel Kant e conhecer a revolução copernicana em filosofia de Kant, entender melhor o que é essa revolução copernicana aí em filosofia, certo? Você sabe o que foi a Revolução Copernicana? Começando por aí, né? Se vamos falar em Revolução Copernicana em filosofia, primeiro precisamos entender o que foi exatamente a Revolução Copernicana. Esse nome se deve a Nicolau Copérnico, astrônomo e matemático polonês que desenvolveu a teoria heliocêntrica do sistema solar. Então, essa revolução copernicana se deve a essa transformação na forma de se enxergar o sistema solar, o cosmos, empreendida por Nicolau Copérnico. E para entender melhor isso aí, então, vamos primeiro pensar o que foi a teoria heliocêntrica. Essa teoria é considerada uma das descobertas científicas mais importantes da era moderna. A partir dessa teoria, a concepção de cosmos foi totalmente repensada, tá? Então, essa ideia de cosmos, de universo, sistema solar, foi concebida, repensada a partir de Nicolau Copérnico, daí a chamada Revolução Copernicana. Antes do modelo heliocêntrico, nós temos o que é o modelo geocêntrico. O geo, esse prefixo aí vem de terra, tá? Então, a Terra, no modelo geocêntrico, era considerada o centro do universo e ao seu redor orbitavam o Sol e os demais astros. Essa teoria foi concebida por Cláudio Ptolomeu e perdurou durante muitos séculos, aí mais de 13 séculos. Então, a Terra era compreendida como o centro do universo e todos os demais planetas, incluindo o Sol, orbitavam ao seu redor. Essa teoria foi desenvolvida no início da Era Cristã, século II, e perdurou por mais de 13 séculos. Era um modelo defendido pela Igreja Católica. Então, essa teoria aí teve validade durante muito tempo. Porém, Copérnico revolucionou a história da ciência a partir da sua proposta de um modelo heliocêntrico baseado na ideia de que, na verdade, o Sol é o centro do universo e ao seu redor se movem a Terra e os demais astros em órbitas elípticas. O Copérnico ele foi um revolucionário quando falou isso. Inclusive foi muito perseguido pela Igreja Católica, foi muito perseguido. Essa ideia não era aceita, tá? Ele foi obrigado a negar, esconder essas ideias por muitos anos que foram desenvolvidas mais para frente por filósofos como Galileu Galilei. Formulada no século XVI, esse modelo também estabelece que a sucessão de dias e noites é consequência do movimento de rotação da Terra sobre o seu próprio eixo. O heliocentrismo sofreu forte oposição da Igreja. Então, essa mudança no paradigma, antes a Terra como centro do universo e a partir da teoria heliocêntrica o Sol como centro do universo, é o que a gente compreende como a Revolução Copernicana lá na astronomia, tá? Mas você sabia que em filosofia também há uma chamada Revolução Copernicana? Como assim? O que seria isso? Vamos entender melhor a partir desse filósofo aqui, Immanuel Kant. Kant viveu entre 1724 e 1804. Ele nasceu em Königsberg, na Prússia Oriental, então Império Alemão, filósofo alemão aí de bastante destaque, de muita importância na história da filosofia. Ele teve influência de filósofos e cientistas como Leibniz,
Newton e David Hume. Inclusive, ele dizia que David Hume era o filósofo responsável por despertá-lo de seu sono dogmático. Como assim? De livrá-lo das suas crenças, das suas ideias sem comprovação, tá? Seu pensamento é considerado uma síntese do racionalismo e do empirismo, duas formas aí de se conceber o mundo distintas. O racionalismo defendendo que eu posso conhecer as coisas através da razão e o empirismo que defende que eu posso conhecer todas as coisas e ter verdade a partir das minhas sensações. E desenvolveu o chamado criticismo. Só um panorama aí sobre a vida desse filósofo tão importante. Kant levava uma vida rígida e metódica, ele era muito rigoroso. Dizem que seus passeios vespertinos diários levavam os vizinhos a acertarem o relógio todas as vezes em que ele passava. Então, toda tarde ele saía para passear com o seu cachorrinho e ele era tão metódico, tão rigoroso, que os vizinhos ficavam olhando para acertarem os ponteiros do relógio de acordo com os seus passeios. E toda essa vida metódica, rígida, rigorosa, ele levou também para o desenvolvimento da sua filosofia. E aí ele desenvolve o criticismo kantiano. O que é esse criticismo? É um sistema que procura determinar os limites da razão humana. O criticismo kantiano, nós chamamos de criticismo justamente essa crítica que Kant faz à capacidade racional humana, a faculdade da razão, tá? E ele faz essa crítica a partir do livro Crítica da Razão Pura, que ele vai investigar justamente os limites do nosso conhecimento. Crítica da Razão Prática, ele vai pensar a atuação racional dos sujeitos no mundo, ou seja, a ética, as nossas condutas morais a partir das noções de deveres que nós criamos racionalmente. E a crítica da faculdade do juízo, da faculdade de julgar o mundo esteticamente, o que é o belo, o que é beleza, esse conceito é universal ou não, tá? Então ele desenvolve todo um sistema que é sintetizado através dessas três críticas que esse filósofo escreve já no final da sua vida, já alcançando a velhice. Kant escreve esses livros tão importantes para a história da filosofia. Vamos pensar então a nossa primeira atividade sobre isso. Em 1781, Kant publica uma de suas obras mais importantes, a Crítica da Razão Pura. Nela, Kant analisa a razão, o que pode ser conhecido legitimamente e que tipo de conhecimento não tem fundamento. Em sua opinião, quais são os limites de nossa razão? Podemos conhecer tudo? O que foge à nossa possibilidade de compreensão? Então, é uma questão aí que vocês podem até utilizar um pouquinho do Kant, mas eu quero saber do conhecimento prévio de vocês. Na sua opinião, é possível a razão conhecer todas as coisas? Ou há limites para o nosso conhecimento? Se há limites, que limites são esses? Escrevam um pouquinho aí, pratiquem a escrita de vocês. Daqui a pouquinho a gente volta com a correção.
aí, pessoal, conseguiram responder? Refletiram então sobre os limites da nossa razão? O que eu posso conhecer do mundo através da razão? Pedir a opinião de vocês, então, claro, essa é uma resposta livre, mas você pode refletir sobre o fato de que a nossa razão tem alguns limites e que, por mais que a gente sinta poder conhecer muitas coisas racionalmente, há ideias e questões que fogem à nossa possibilidade de conhecimento. Por exemplo, a ideia de existência de Deus, a imortalidade da alma, etc. Eu posso até acreditar, eu posso até confiar, ter fé, porém explicar racionalmente a existência de Deus, a imortalidade da alma, aí é um pouco mais complexo, um pouco mais difícil, tá? Então, Kant ele vai investigar esses limites da razão a partir das suas críticas, tanto a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica do juízo, ele vai pensar justamente sobre este tema, tá? O contexto da filosofia kantiana. Então, para entender melhor esse pensamento, essa obsessão de Kant com relação à racionalidade, essa possibilidade de exercermos a nossa faculdade racional, a nossa capacidade da razão, é legal a gente pensar o contexto de vivência desse filósofo, que é o contexto do iluminismo, né? Essa ideia de iluminismo vem também da ideia de luz, a razão humana. Para vocês entenderem lá da história o que foi o iluminismo, eu vou deixar ali um videozinho, então, uma sugestão, né? Tem um QR Code ali embaixo do quadrinho amarelo para vocês apontarem o celular e conhecerem, relembrarem o que foi o iluminismo. E também conhecerem alguns filósofos iluministas e suas ideias nesse QR Code aí do quadrinho rosa, tá? Então é legal de você dar uma pesquisada aí sobre o que é o iluminismo, a importância do iluminismo no contexto kantiano. Kant é um filósofo desse contexto, que parte desse contexto para estabelecer as suas ideias, tá? Pensar a razão humana como centro de todas as coisas, entender o mundo, a capacidade de pensar o mundo, e daí esse texto aqui, resposta à questão o que é esclarecimento. Esse texto é um texto muito importante do Kant, tá? A gente vai ler um trechinho aqui para vocês, mas vocês podem depois continuar lendo na íntegra aí dentro de casa. Vamos ler juntos. Esclarecimento é a saída do homem da menoridade pela qual é o próprio culpado. Menoridade é a incapacidade de servir-se do próprio entendimento sem direção alheia. O homem é o próprio culpado por esta incapacidade. Quando sua causa reside na falta, não de entendimento, mas de resolução e coragem de fazer uso dele sem a direção de outra pessoa. Sapere aude, ouse fazer uso de teu próprio entendimento. Eis o lema do esclarecimento. Então, ele está falando justamente desse lema do iluminismo. O esclarecimento é também o iluminismo, a capacidade de você servir-se da sua própria razão sem a direção de outra pessoa. Não ser o piolho ali que vai pela cabeça dos outros, mas ter a capacidade de você pensar por si mesmo, já que todos nós somos sujeitos racionais. Gostou um pouquinho desse texto aí? Então tem o QR Code ali que você pode ler o texto na íntegra, tá? Eu vou mostrar para vocês o livro da onde esse texto sai. Então esse livrão aqui de filosofia que vocês podem baixar na íntegra a partir ali do QR Code ou também daquele site, tá? Vocês podem acessar esse livro, ele tem vários textos filosóficos, incluindo ali na página 406 o texto sobre o esclarecimento. Resposta à questão, o que é o esclarecimento, muito legal de vocês lerem com bastante atenção, discutirem aí com os colegas, que ele nos dá uma possibilidade muito bacana de pensar até mesmo sobre o fato de estarmos ou não utilizando bem a nossa razão, tá? Vamos lá então, seguindo aqui. Sapere aude, ouse saber, ouse fazer uso de seu próprio entendimento. Esse é o lema do iluminismo, ouse saber,
tenha a coragem de fazer uso do seu próprio entendimento, da sua própria faculdade racional, sem a necessidade de orientação de outras pessoas. Essa é uma ideia muito marcante da teoria kantiana e que nos remete também à sua revolução copernicana em filosofia. Quando Kant diz, sapere aude, ouse saber, ouse fazer uso do seu próprio conhecimento, do seu próprio entendimento, da sua própria capacidade racional, ele está dizendo, em outras palavras, que o homem está no centro do conhecimento, o homem está no centro, a sua capacidade racional está no centro de todas as coisas, assim como o Sol lá na teoria heliocêntrica, o Sol como centro do universo, certo? A Revolução Copernicana em filosofia se caracteriza pelo seguinte, tá? Antes de Kant, o que nós tínhamos? Nós tínhamos os objetos experimentados no mundo, os objetos observados no mundo, os problemas observados, tá? E o sujeito, ele era marginal, ele era periférico na relação com o objeto, ele não era central, tá? Nós tínhamos um conhecimento dado, um conhecimento pronto. E depois de Kant, como é que acontece? O sujeito passa a ser central na percepção do mundo, central na formulação de conhecimento. Então, o entendimento humano é essencial para entender o mundo, para compreender o mundo, tá? As verdades não são só estabelecidas de fora, somos nós que temos esse poder de a partir da nossa capacidade de razão, da nossa faculdade racional, compreender todas as coisas. E isso ele vai se aprofundar naquele texto lá, resposta à questão, o que é o esclarecimento. Deixo mais uma vez a sugestão para vocês lerem aí em casa, certo? Tipo de conhecimento para o Kant. Então, Kant vai pensar o conhecimento puro, aquele que não depende da experiência, deve ser universal e necessário, ou seja, o conhecimento a priori do mundo, aquele racional, puramente racional. E, por outro lado, temos também conhecimentos empíricos. O que são os conhecimentos empíricos? Aqueles que vêm da experiência e depende desta experiência. São conhecimentos a posteriori sobre o mundo, tá? Conhecimento a priori, posso citar os juízos matemáticos, a pura abstração. Legal até lembrar o Platão que dizia assim, olha, não entre aqui na minha academia quem não souber geometria. Por quê? Porque a geometria é a pura abstração sobre o mundo. Então, essa capacidade racional humana de pensar o mundo através da matemática e os conhecimentos a posteriori, dependendo da experiência sensível, as coisas que a gente observa no nosso dia a dia. Exemplo, essa caneca é preta, tá? Exemplo, o meu jaleco é azul, certo? Então, são coisas que são palpáveis, observáveis. E Kant vai pensar também julgamentos analíticos, julgamentos sintéticos a priori, sintéticos a posteriori. Então, são tipos de formas de análises que eu faço da realidade a partir dos conhecimentos puros e conhecimentos empíricos que eu tenho sobre todas as coisas. O importante aí é a centralidade humana, a centralidade da razão humana no processo do conhecimento. Beleza? Vamos pensar isso a partir de mais uma atividade, nossa última atividade de hoje. Kant desloca o sujeito da periferia do conhecimento, conferindo-lhe centralidade. Para o filósofo, o sujeito é quem produz o conhecimento. A partir do conteúdo exposto, escreva uma síntese no caderno sobre a Revolução Copernicana em filosofia provocada por Kant. Então, quero justamente que você exercite agora a sua escrita. Você vai escrever o que você entendeu, então, dessa Revolução Copernicana em filosofia. Pense aí, escreva com bastante dedicação. Daqui a pouquinho a gente volta com a correção.
E aí, pessoal, conseguiram pensar, então, escreveram aí no caderno? Quando a gente escreve, a gente lembra 2 vezes, né? Lembra aquilo que a professora falou e registra também, testa os nossos conhecimentos, então é bastante interessante esse exercício, tá? Vamos ver lá, então, uma sugestão de síntese aí da Revolução Copernicana em Filosofia, que a professora preparou como sugestão para vocês. A Revolução Copernicana em Filosofia, realizada por Kant, foi uma mudança no processo de construção do conhecimento, no qual o sujeito foi colocado no centro da relação como agente que produz o conhecimento. A exemplo do que ocorreu na Revolução Copernicana na astronomia empreendida por Nicolau Copérnico, em que o Sol, que pode simbolizar a própria razão, ganha centralidade, tá? Então isso aí é um exemplo do que foi a Revolução Copernicana em Filosofia. Temos aqui uma síntese, claro, cada um vai ter preparado a sua aí. Leiam com bastante atenção, vejam se ela apresenta esses elementos centrais. O homem como central no processo do conhecimento. Basicamente essa é a ideia, certo? Vamos lá para a nossa revisão de hoje. Então, o pensamento kantiano é considerado uma síntese entre o racionalismo e o empirismo, a ideia de se conceber o mundo através da razão e das experiências sensíveis. O Kant vai tentar sintetizar essas duas coisas. Kant é responsável pela chamada Revolução Copernicana em Filosofia, uma inversão da forma de se pensar o conhecimento, conferindo ao homem e à sua faculdade racional centralidade, tirando o homem então da periferia do conhecimento e dando a ele um poder central na formulação de juízos, de conhecimentos do mundo, sejam conhecimentos puros a priori, sejam conhecimentos a posteriori, conhecimentos a partir das experiências sensíveis. Para Kant, essa centralidade do homem no processo do conhecimento representa também a sua saída da menoridade. Aí é só a gente lembrar o lema do iluminismo, sapere aude, ouse saber, ouse pensar com a sua própria cabeça, ouse, tenha coragem de servir-se do seu próprio entendimento. Vamos ficar com essa lição aí do Kant para refletir um pouco sobre o nosso conhecimento, a nossa aprendizagem. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, agradeço a participação, leiam um texto do Kant que é muito legal e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!